Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonatas Barbosa e nesse vídeo eu quero falar sobre felicidade. Mas eu quero também falar sobre o que pode afetar, o que pode prejudicar a sua felicidade. E antes de continuar, se você gosta desses vídeos, se você gostou deste vídeo, curte aí e se inscreva no canal e compartilhe. Fale com as pessoas se essas mensagens te abençoam, que possam abençoar outras pessoas. Então, a felicidade à luz da palavra. Então, para a gente entender isso melhor, o que é felicidade, conforme diz a palavra, nós vamos recorrer ao livro de Salmos. Lá em Salmos, no primeiro capítulo, assim como em outras partes do livro de Salmos, fala muito sobre felicidade ao modo de Deus. Mas, para a gente continuar, eu quero fazer um convite a você que é de ver até o final. Por quê? Para você entender plenamente um alerta, na verdade, muito importante, que é o efeito férias coletivas. O que é isso? Esse efeito férias coletivas talvez seja o principal inimigo da felicidade do ser humano. Você vai entender daqui a pouco. Mas agora, lá em Salmos, o primeiro Salmo, nós temos aí os primeiros 3 versos, a seguinte mensagem para as nossas vidas. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água que, no tempo certo, dá fruto, e sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém. E esse texto, ele deixa bem claro que feliz é um homem que se afasta dos pecadores, que não para ouvir ali os conselhos daqueles que não servem a Deus. E isso significa olhar para cima e não para os lados. Vou repetir. Olhe para cima e não para os lados. Qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é fazer a vontade do Senhor. Mas como você vai fazer a vontade de Deus se você não está olhando para Deus? E se você não busca a vontade de Deus, então olhar para cima é simbólico. Deus não está no alto, mas olhar para a superioridade de Deus, olhar para o Senhor. Então olhe para Deus e busque a sua vontade e não a vontade dos homens. Quando nós olhamos para os homens, para o exemplo dos homens, para a vida dos homens, nós vamos nos frustrar e não vai ter felicidade. E mais, as coisas, como o texto fala, são no tempo certo. No tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. Se a gente não aprender o tempo de Deus, a gente também vai ficar frustrado. E por último, e aí o principal aqui que eu quero abordar, é o efeito férias coletivas. O que seria esse efeito? Esse efeito tem muito a ver com aqueles que mentem muito. Então, cuidado com aqueles que mentem muito. Mas quem são eles? São os pecadores? Bom, o texto nos fala, para a gente não se deter no caminho dos pecadores. E esse efeito férias coletivas é muitas vezes quando a gente se espelha na vida de outras pessoas, inclusive pecadores ou não. Por quê? Quando você está nas redes sociais, por exemplo, e vai vendo a vida de pessoas conhecidas, parentes, colegas de trabalho, de faculdade, de escola, irmãos de igreja, enfim, vizinhos, e aí você vê que eles estão adquirindo coisas novas, caras, fizeram viagens, inclusive fora do período de feriados, e aí você começa a se questionar, e eu? E a minha vida? O que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo prosperar? E aí você começa então a ficar frustrado, ansioso, porque as coisas não estão vindo no tempo que você quer, e o ser humano sempre quer as coisas em seu tempo e não no tempo de Deus. E aí começa a vir então a tristeza. Muitas vezes a pessoa entra em quadros de depressão. Só que já foi pesquisado, inclusive, algumas redes sociais, inclusive
como é que eu posso dizer, colocando, né, inundando a nossa mente, nossos olhos com postagens de pessoas conhecidas, postagens relacionadas a viagens, a compras, o que faz com que a gente fique estimulado, inclusive, a fazer aquisição de coisas que a gente ou não precisa ou não quer, mas a gente vê que os outros estão conquistando. E o pior é quando a gente não consegue. Então, esse é um alerta. Cuidado. O férias coletivas é todo mundo passeando e você em casa. Por isso que o nome é férias coletivas. Todo mundo está se dando bem, menos você. Mas cuidado, isso é um engano, isso é uma sensação, é uma impressão que você tem e que é, inclusive, provocada muitas vezes de propósito. Então, que a gente possa se blindar contra isso. E cuidado para você não se espelhar na vida dos ímpios. Que a gente possa se espelhar em Deus, que a gente possa buscar a vontade do Senhor. Então, para a gente poder fechar, lembre-se, como diz o texto, que tudo que a pessoa temente a Deus faz será bem-sucedido. E o bem-sucedido não é ficar rico na prosperidade. Bem-sucedido é porque será feito do modo certo e no tempo certo, o tempo de Deus. Então, que você seja feliz. Assim eu oro, assim eu peço, e que Deus possa te abençoar, e que você possa buscar a felicidade no Senhor, e você com certeza se seguir e meditar na palavra de Deus, sim, você vai encontrar a felicidade, porque a felicidade só tem um lugar, na vontade perfeita do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.